Olá, eu sou o Rafael. Eu sou o Parreira. Eu sou o Fio. E essa aula é sobre tudo que que você precisa saber de química para entender as notícias do Covid-19. Fala galera, tudo bem? Ó, nesse momento que a gente está vivendo, você deve ouvir falar o tempo inteiro de álcool, né? Álcool isso, álcool aquilo, mas de verdade, quimicamente falando, você realmente sabe o que é um álcool? O que é álcool para você? Ah, o álcool é o do posto de gasolina, o álcool é o da garrafinha, o álcool é o que eu passo nas mãos. O que é álcool? Galera, álcool, antes de mais nada, é uma função da química orgânica. Uma das primeiras funções oxigenadas que você vai, com certeza, estudar. E aí? Como é que eu identifico esse álcool? É sempre uma hidroxila conectada a um carbono saturado. Então você tem o OH, que é uma hidroxila, e o carbono saturado, não esqueça, é aquele que só faz ligação simples. Se quiser pensar um pouquinho mais intenso, aquele cuja hibridização é do tipo sp3. Legal? Mas, Fio, sempre que aparece hidroxila, é um álcool? Bom, não. Por quê? Nós temos outras possibilidades. Nós temos a hidroxila conectada a um carbono insaturado, tá vendo? E aí não é álcool, é um enol, tudo bem? Nós temos a hidroxila conectada diretamente ao anel aromático, legal? E quando assim for, nós temos um fenol. Ou então a hidroxila conectada a uma carbonila. Quando assim for... Ah, mas ali não é hidroxila, né? Seria uma carboxila. Galera, eu sei. Só tô deixando claro que, na verdade, a carboxila é a união da carbonila com a hidroxila, tudo bem? Então, na verdade, você tem que começar a entender o que é o álcool na química orgânica para a gente poder dar alguns passos, legal? Bom, para alguns é menos comum, né? Só percebe isso, de fato, quando o assunto é combustível, quando o assunto é essa parte de asepsia. Só que, de verdade, galera, quando você pensa em, por exemplo, vitamina C, que você chama de ácido ascórbico e tudo mais, nela você também tem hidroxilas, olha, conectada a carbonos saturados. Você também tem a função álcool. Caraca, Fio, então na vitamina C tem álcool? Galera, cuidado, tem a função álcool. Tudo bem? Então nós temos essa função alcoólica e também temos aqui embaixo, olha, o enol. Legal? Aqui eu não estou destacando porque não tem hidroxila, mas isso aqui é um grupo de éster. Legal? Então eu tenho aqui álcool e tem enóis, tenho álcools e enóis quando o assunto é vitamina C, ou seja, o ácido ascórbico também é um álcool, legal? Só que de tanto falar álcool, qual é o álcool que mais tem sido falado de fato, Fio? Quais são esses álcools que têm sido falados por aí o tempo inteiro? Bom, são dois. O primeiro é o etanol, legal? Ou álcool etílico, também conhecido como álcool comum. Esse é o que está lá no posto de combustível, esse é o que está nas bebidas, é o que está lá na parte de asepsia. Esse é o álcool principal, é o que o tempo todo você vai ver, legal? Então, ouviu só a palavra álcool, ouviu álcool etílico, álcool comum, larga tudo, é um álcool, tudo bem aqui, hidroxilazinha, que está conectado diretamente ao carbono saturado e tem um total de 2 carbonos somente com ligação simples. Esse é o etanol, tudo bem? Agora, um outro álcool também que vem sendo comentado, sobretudo se você é mais ligado na parte de tecnologia, na parte de aparelhos eletrônicos, é o álcool isopropílico, ou, segundo aí o PAC, propan-2-ol, cuja hidroxila está conectada nesse carbonozinho central, nesse carbono do meio, carbono de número 2, legal? Esse aqui, no Brasil, ele é menos comum. Você encontra em algumas lojas especializadas em tecnologia. Por exemplo, lojas que vendem artigos eletrônicos. Em algumas delas você consegue encontrar o álcool isopropílico. Nos Estados Unidos é muito comum, você encontra na farmácia, por exemplo, e encontra com mais dificuldade o etanol. Eu confesso que eu não vi etanol quando estive pesquisando em relação aos Estados Unidos, tudo bem? Então era mais o álcool isopropílico. Tranquilo? Bom, então esses dois são os que mais vão aparecer pra gente. Só que, direto, datando mesmo essa ideia de etanol, pensando na asepsia, a gente tem mais aí, ó, o etanol, que é o que a gente vê o tempo inteiro, aquele álcoolzinho para mãos, pra gente conseguir, de fato, higienizar bem e eliminar, né, esse vírus que pode estar nos lugares que a gente toca, legal? Então, esse é o etanol, é o álcool etílico, é o álcool de 2 carboninhos, tudo bem? Agora, tudo isso que foi dito, todo esse papo que a gente bateu, é maneiro, é importante, sobretudo, se o assunto
é vestibular, tá? Então, ó, já fica atento porque teremos aqui algumas questões que vão mostrar esses assuntos que são muito importantes pra gente. Valeu? Galera, chega aí, quando o assunto é álcool, né, etanol, a gente tem que pensar como que muitas vezes o vestibular vai trabalhar com a gente, legal? E para representar essa ideia, eu trouxe a questão 111 e até foi adicionada aqui, ó, na segunda aplicação lá na Prova Azul de 2018, tá bom? Diz assim a questão: a figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível. E já sabemos que etanol é um álcool de 2 carbonos, legal? Utilizando o bagaço e as folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com números. Então, ó, tem lá a cana, tudo direitinho, tirou a cana, passou pela moagem, legal? Então passou, nisso que passa pela moagem, sai o bagaço. A gente utilizou o bagaço para fazer uma lavagem e depois dessa lavagem, ele então sofreu uma hidrólise de celulose, tudo bem? E aí, a gente então alcançou a fermentação alcoólica, que foi o quarto, levou para destilação e aí conseguiu armazenar o álcool. Aí a questão pergunta: em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? Poxa, se eu vou sintetizar o etanol, tem que ter algum processo químico, tudo bem? Bom, primeira coisa, o processo químico que está acontecendo no momento em que eu estou moendo a cana? Galera, não. Aqui é um processo físico, né? Eu estou só extraindo ali o caldo dessa cana, legal? O que não tiver caldo é bagaço, a gente separa. Depois, lavagem. Pô, estou lavando esse bagaço. Não estou fazendo ainda um processo químico, tudo bem? E aí sobram 2 processos, o 3 e o 4. O 3, inicialmente, né? O 3 é a hidrólise da celulose, deixa ele guardado. O 4, fermentação do caldo. E o 5º, destilação da mistura. Bom, essa destilação, galera, é um processo também físico, tudo bem? Então, por exemplo, a destilação fracionada não é uma reação química, é um processo físico de separação. Então, também não entra, legal? Agora eu tenho que decidir entre hidrólise da celulose ou fermentação do caldo. Aí sim a gente consegue chegar até o gabarito, porque para produzir etanol tem que ter a fermentação alcoólica. Por isso, aqui ó, nesse quarto momento, no quarto recipiente, que está acontecendo a produção de etanol. Agora, fiquem atentos, esse aqui é um processo alternativo da obtenção de etanol. O que era mais comum inicialmente? A gente sai da moagem, pega o caldo, esse caldo vai direto para a fermentação, legal? E aí, na fermentação a gente já está produzindo o etanol. Tranquilo isso? E fica atento, né? Porque na verdade aqui tem até um outro processo que se usava antes, que era com esse bagaço. A gente tacava fogo no bagaço para aí sim a gente também utilizar ali uma forma secundária de energia. Legal? Então ele nos mostrou uma das possibilidades. Sabemos que o mais comum é pegar o caldo do caldo e ir direto para a fermentação. Legal? Então, ó, é isso. Já dá uma olhada aí que vão ter mais questões para vocês, inclusive questões inéditas. Eu conto mais para frente. Valeu? Bom, depois de tudo isso que o Fio falou sobre álcool, agora vem uma nova pergunta, né? Uma pergunta para a gente continuar melhorando essa discussão sobre álcool em si. A gente vai especificamente falar do álcool etílico agora. O álcool etílico, o etanol, também é tudo igual? O etanol é tudo a mesma coisa? Na verdade, você já sabe que não é, só não presta atenção, não percebe no dia a dia. Por exemplo, falando de álcool, o que vem na sua cabeça deve ser aquele álcool da garrafa, né? E se você parar para prestar atenção, tá vendo uma discussão nas mídias sobre o tipo de álcool que está sendo vendido, se serve ou não serve, se presta ou não presta. Na verdade, tem uma informação bem sutil ali na garrafa que as pessoas às vezes nem se ligam. Você já reparou que na garrafa, por exemplo, de álcool, em algum momento vem uma informação da graduação de álcool? Álcool 46 NP, álcool 70 NP, mas repara que na verdade tem uma bolinha, essa bolinha significa grau. Então o jeito certo de ler é 46 graus e NPM, 70 graus e NPM, ou até mesmo 92,8 graus e NPM. O que significa isso? É a graduação de álcool nessa solução. A gente não tem apenas álcool etílico puro, só moléculas de álcool. A gente tem uma mistura aqui de álcool e água, mas em proporções diferentes. Essas proporções vão variar em função da concentração de álcool que você quer. Dá para ter uma ideia que os números, por serem diferentes, dão a ideia que o álcool 92,8 deve ser mais concentrado. Tá, mas como assim é medida essa concentração? E outra, não é nenhum desses álcools aqui, nem o 92,8, nem o 46 que a gente tem ouvido falar.
esse aqui que é o grande álcool famoso dessa situação toda de corona, né? Que é o álcool 70. Mas o que é o álcool 70 e o que ele tem de tão especial assim? Esse álcool 70 ele é diferencial em relação aos outros álcools, por quê? E eu posso usar algum outro álcool? Então, na verdade, o álcool 70, que é o ideal, que agora está sendo muito veiculado como em gel, como a melhor formulação, ele tem uma explicação muito precisa para isso. Especificamente, a ideia do álcool 70 é a porcentagem alcoólica ali dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter formas de calcular esse álcool 70 dependendo das unidades. Essa porcentagem ela pode ser feita em massa, ou em volume, ou massa-volume. Por exemplo, álcool em massa, álcool 70% em massa, significa 70% em massa do soluto, massa do solvente, ou melhor, da solução. INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é o órgão que originalmente bolou essa forma de calcular. Hoje a gente chama de Inmetro, tudo bem? Existe a forma de calcular em volume, onde você calcula a porcentagem do álcool de qualquer solução, soluto, solução em volume por volume. Tem outras formas também de falar isso, porcentagem volumétrica ou grau GL, grau Gay-Lussac. É uma relação de calcular também porcentagens volumétricas. Também tem a porcentagem em massa-volume, porcentagem MV. O que significa isso? Bom, a ideia de porcentagem significa porcento, certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando você quiser falar que alguma coisa está em porcentagem em massa, por exemplo, no caso do álcool, 70% em massa, significa que são 70 gramas de álcool por 100%, por 100 gramas da solução, álcool e água. Ou seja, o álcool 70% INPM significa que naquela garrafa ali, de 100% de álcool e água que tem ali dentro, 70%, ou seja, 70 gramas, vai ser de álcool. Existem outras unidades também. Se você estivesse falando, que não é o caso, o álcool que a gente tem usado é o INPM, ok? É esse álcool 70%. O álcool 70% dos jornais é o álcool em massa, mas também pode ser calculado em volume. O que seria o álcool em 70% em volume? Seria 70 ml de álcool por 100 ml de solução. Solução que é álcool e água. Mas entenda que 70 gramas em 100 gramas não significa a mesma coisa que 70 ml em 100 ml, porque a densidade do álcool não é 1, como por exemplo a densidade da água. Como a densidade é diferente, relação de massa e volume não é igual, tudo bem? Agora, também existe relação de massa-volume, onde a massa é do soluto, do álcool, e o volume é o volume de toda a solução, soluto e solvente. O que seria o álcool 70% em massa-volume? Significa que são 70 gramas de álcool, do álcool etílico, em 100 ml da solução toda. Ou seja, a solução está sendo calculada em volume, 100 ml, o soluto, o álcool puro, está sendo calculado ali só o álcool, 70 gramas. Tudo bem? Tem como a gente também ver como é que isso cai na prova, isso também já foi questão do Enem, então presta atenção, fica ligado. Galera, chega aí. Eu confesso que eu fico até um pouco emocionado quando aparece caiu no Enem, porque isso mostra que o bate-papo que vocês levaram agora com o Rafinha, falando sobre a graduação do álcool e tal, é sempre muito importante, e o Enem também trabalha com isso. Olha que maneiro, ele falou o tempo inteiro, olha, o álcool bom é o álcool 70 e tudo mais, e ele falou que esse 70 diz que tem 70 gramas de álcool em 100 gramas de solução, sendo esse 70 ou 70 INPM, tudo bem? Só que, quando a gente pensa nesse, esse é o que serve, esse é o bom, né? Se você for pensar em outras graduações que já não vão ser tão efetivas quanto a asepsia, a gente também pode pensar, por exemplo, em outras possibilidades de álcool. Por exemplo, o álcool combustível, que foi o que apareceu no Enem, legal? Então, o álcool combustível é um álcool que tem que ter ali uma faixa, né, uma concentração alcoólica, tudo bem? E também tem um pouco de água. Só que, se essa quantidade de água for aumentada, assim como no álcool 70, ele vai perdendo sua efetividade, vai perdendo sua propriedade antisséptica, no caso do álcool 70, para antisepsia. E no caso do álcool combustível, ele vai se tornando um álcool que a gente chama de álcool adulterado. Então ele tem que ter uma proporção de álcool e água, em que em algumas situações a galera coloca mais água do que álcool, mais do que deveria, né? Água em relação a álcool. E aí esse combustível já não é um combustível legal. Tanto que em muitos postos de combustível, quando a bomba é de álcool, ao lado tem um densímetro, que fica ali uma bolinha mostrando mais ou menos qual é a densidade daquela mistura. Legal? Por que eu estou dizendo isso? Se você varia a concentração daquela solução, né, daquela proporção água e álcool, você também varia a densidade. E é sobre isso que essa questão fala com a gente, ó. Questão de número
84. A questão vem assim, ó. O álcool utilizado como combustível automotivo, etanol hidratado, ou seja, uma mistura de etanol e água, deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Sabemos disso. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. Também falamos sobre isso. O gráfico mostra a variação da densidade da mistura com a fração percentual da massa de etanol dada pela expressão. Então ele te deu uma expressão, só que perceba, o gráfico ele já está te dando a densidade em função desse percentual de álcool, tudo bem? Dessa fração percentual de massa de álcool. Então você já tem essa realidade aqui. Aí ele continua, em que ME e MA são massas de etanol e massa de água de mistura, respectivamente, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Respirei. Vamos andar. Fio, como é que ele termina essa questão? Qual é o comando da questão? Ele diz, olha, suponha que em uma inspeção de rotina realizada em um determinado posto, tenha-se verificado que 50 centímetros cúbicos, calma aí, Fio, que é isso, centímetros cúbicos? Galera, puxa uma setinha, escreve em ml, pra gente vai ser a mesma coisa, tranquilo? Então 50 centímetros cúbicos são 50 ml de álcool, tudo bem? Combustível tem uma massa igual a 45 gramas. Qual a fração percentual de etanol nessa mistura? Caraca, Fio, ele quer saber, ó, a fração percentual de etanol. Só que perceba, a gente tem massa e a gente tem volume. A gente consegue saber a densidade. E se nós soubermos a densidade, que é esse eixo Y, a gente consegue saber essa fração, que é o eixo X. Então, olha só, temos todo o gráfico aqui agora maior, temos os dados da questão, álcool, a massa e o volume. Massa e volume me dá densidade. Densidade é a razão da massa com volume. Tudo bem? Sendo assim, eu tenho que densidade é 45 sobre 50. Qual é a minha densidade? 0,9. Bom, e agora? Esse 0,9 vai estar onde? A gente vem aqui e busca 0,9. Opa, vai ter essa fração do etanol entre 50 e 60. Vai ser vamos lá na questão, Hadouken, 55. Legal? Então a gente tem tudo isso aqui acontecendo. Ou seja, uma questão bem legal que trabalha essas grandezas que o Rafa trabalhou com vocês. Valeu? O Phil falou com você sobre o que era álcool. E o Rafa veio falar com você sobre o que era a graduação alcoólica do álcool. E que o álcool importante é o etanol na graduação alcoólica 70 INPM. Mas vamos dar uma olhadinha melhor para a molécula de álcool e o que essa molécula tem de característica muito importante. A molécula do álcool aparece aqui para você. Uma cadeia carbônica e uma hidroxila. Essa cadeia carbônica ela é uma parte apolar. Tá ligado? Naquela parte de polaridade das moléculas. Então, hidrocarbonitos têm sempre uma polaridade muito baixa e a gente generaliza dizendo que os hidrocarbonitos são apolares. Enquanto a hidroxila é um grupo com oxigênio, um cara muito eletronegativo, então aqui é um ponto polar da molécula. De modo que se você olhar, em vez de ter a atenção voltada para os átomos, mas para a ideia de carga, então, isso pode ficar claro quando você olhar para essa representação, que mostra as cargas da molécula, onde aparece para você aqui o polo negativo, aqui o polo positivo. Ali tem a parte da molécula do etanol mostrando os polos. E o lado de cá, que é a cadeia hidrocarbônica, nessa representação verde, é uma representação neutra. De modo que você pode parar para pensar que a molécula de etanol, então, ela tem uma parte com polos e uma parte sem polos. É uma molécula polar e apolar ao mesmo tempo. E desse modo, então, você pode classificar a molécula como anfifílica. Ela é hidrofílica e ela é lipofílica. Ela tem afinidade por duas coisas. Então aqui seria a parte com mais afinidade por água, que é uma molécula polar, enquanto aqui seria uma parte mais apolar, com mais afinidade por lipídios, gorduras que são apolares. E isso é muito interessante para você ter uma ideia de que a molécula de álcool tem um duplo caráter. Isso é importante também porque aparece aonde? Aparece no Enem. E aí, vamos resolver a questãozinha falando sobre essa parte de polaridade. Valeu! Galera, chega aí. Olha só, o Parreira acabou de bater um papo com você sobre essa ideia de polaridade, legal? Falou que o álcool
tem a sua polaridade, tem uma parte polar e tudo mais que vai interagir muito bem com a água. E aí, Fio, onde você quer chegar? Caraca, o Enem trabalha assim tão bem. Ou seja, esse bate-papo com Parreira, ele leva a gente para uma questão do Enem. Bom, o que está acontecendo aqui na questão? Ele está falando sobre o coeficiente de partição, que é a razão entre a concentração de uma substância no octanol, né, que ele usa o octanol, e a concentração dessa substância em água. Tudo bem? Agora vale ressaltar que o octanol tem 8 carbonos. Se tem 8 carbonos, tem uma parte apolar muito intensa, tanto que a solubilidade desse cara em água é muito pequena. Então você vai pensar assim, a parte de cima, essa concentração em oct, é aquilo que é lipossolúvel, legal? E a concentração em A é aquilo que é solúvel em água, aquilo que é hidrossolúvel. Legal? Então tudo bem, o coeficiente de partição é a razão entre esses dois, tudo bem? Ele manda assim, ó. Bom, foram avaliados 5 poluentes de sistemas aquáticos: benzeno, butano, éter dietílico, fluorbutano e metanol. Aí ele põe: o poluente que apresentou o coeficiente de partição tendendo a zero é o... Bom, vamos respirar e vamos trabalhar. Primeira coisa, está aqui o coeficiente de partição sendo mostrado para a gente. Então ele tem que tender a zero. Coeficiente de partição. Para que esse coeficiente de partição tenda a zero, legal? Seja um valor pequeno, eu tenho que ter no denominador um valor o quê? Alto. Em outras palavras, para que eu tenha uma substância com o coeficiente baixo, tem que ser uma substância muito solúvel em água. Então ele me deu 5 substâncias, eu vou analisar qual delas então vai ser mais solúvel em água. Legal? Agora, a partezinha importante da questão. A gente vê o nome, tem que saber quais são as substâncias, senão a gente vai ter dificuldade de fazer. Tudo bem? Bom, vamos lá. Tá aqui. Letra A, éter dietílico, fluorbutano, benzeno, metanol e o butano. Já te mostrei as estruturas. Percebam, na C, na E, na B, na A, você tem basicamente aí compostos hidrocarbônicos, ou seja, mas no B tem o flúor, não é hidrocarboneto. Tô ligado, eu sei, mas você tem uma cadeia hidrocarbônica grande. Cadeia hidrocarbônica grande significa que essa substância é mais apolar, tudo bem? Interage melhor com gordura, é lipossolúvel. Lembra desse papinho que eu coloquei no início? Ah, então não pode ter tantos carbonos. Sim, e além disso, puxa, é importante que a gente ressalte que o metanol tem uma hidroxila ligada a carbono saturado é um álcool. Esse papo já está rolando há um tempo, certo? E quando acontece essa situação, Fio, o que eu tenho que pensar? Puxa, hidroxila conectada a um carbono e numa molécula que só tem um carbono, significa que esse composto de fato é muito solúvel em água. Se é muito solúvel em água, é muito polar, tem um baixo coeficiente de partição. Então, de fato, nosso gabarito é metanol. Por quê? Pouco carbono e tem hidroxila. Poxa, perfeito, tá? Maravilhoso para solubilidade em água. Valeu? Pega aí, hein? Daqui a pouco tem mais. Bom, agora a gente vai falar sobre um tema que todo mundo acha que é só biologia. Tem muita química também quando a gente vai falar da estrutura do vírus. A ideia mais ou menos da estrutura do vírus é associar com o que a gente está acostumado a ver na imprensa, na mídia, nas redes sociais. Você já deve ter visto em algum momento essa foto associado à Covid-19. Tem um problema na terminologia, não sei se você sabe disso, mas Covid-19 é o nome da doença, que é coronavirus, que é de vírus em inglês, disease, que é doença em inglês, e 19, que foi o ano que ela foi catalogada lá na China, 2019. Isso é o nome da doença associado ao coronavírus, que é o vírus em si. Na verdade, se você reparar a imprensa falando ultimamente, ela tem feito muito referência ao novo coronavírus, porque na verdade isso aqui não é o primeiro que a gente conhece. No passado, inclusive na China, a gente já teve conhecimento de um outro tipo de coronavírus, por isso que esse é o novo coronavírus. Tudo bem? Mas o que a gente está interessado aqui mesmo é entender aqui. Isso aqui não é uma foto do vírus, é uma representação. A ideia aqui é que esse vermelhinho e cinzinha, na verdade, é só um jeito de mostrar para as pessoas a ideia de um vírus, e vírus não é tudo igual. Na verdade, se você procurar na internet, você vai ver várias representações de vírus e tem esqueletos e estruturas, né, completamente diferentes. O da ebola é completamente diferente de um bacteriófago, que é diferente do HIV, por exemplo. Óbvio que eles não são coloridos, são só representações, né? E o que o coronavírus está lá na representação comum deles também, né? Semelhante a alguns outros, tá? Mas na verdade o que interessa aqui pra gente é essa cápsula, esse envelope viral
que o coronavírus tem. Tem muita química aqui e é bem legal. Essa parte vermelhinha que são as proteínas, cada vírus especificamente tem um, que vai depender da forma com que os vírus vão se ligar ao hospedeiro, tem uma certa relação ali de empatia química entre as moléculas, se vai ter uma ligação boa ou não, é a forma com que ele interage com os outros compostos. Né? O que a gente quer aqui falar nessa parte da aula especificamente é dessa parte que está representada como cinza, desse envelopezinho, que são os fosfolipídios, ok? Os fosfolipídios são o que eu chamaria aqui nesse desenho como essa parte cinza, essa conchinha, essa cadeia, essa bolinha que vai encapsular o material genético do vírus, ok? Vamos falar especificamente sobre a bicamada fosfolipídica. Aqui estaria a representação de um fosfolipídio, tudo bem? A ideia dele é mais ou menos essa parte que você está vendo bem longa, que é a parte hidrocarbônica, naquela forma de bastão, tudo bem? Essa parte hidrocarbônica de cima e de baixo, como a gente falou anteriormente, é uma parte apolar, porque cadeias hidrocarbônicas são basicamente apolares. E essa irregularidadezinha aqui está em função da ligação dupla. Essa parte toda tem um caráter apolar muito grande, e essa cadeia apolar ganha a classificação de hidrofóbica, ou seja, não gosta de água, tem intolerância, aversão, também chamada de lipofílica, ok? E também tem a outra parte que tem uma estrutura bem diferente. Vem aqui essa partezinha, vai ser formada pelo final da parte saturada da molécula e o final da parte também, da outra parte da molécula que tem uma insaturaçãozinha. Ácidos graxos saturados e insaturados ligados a essa parte aqui que a gente vai chamar de cabeça hidrofílica, ou solúvel em água, ou lipofóbica também, tá? Essa parte aqui ela é formada por dois grupinhos químicos específicos. Essa estrutura aqui, que é a que liga os dois ácidos graxos, ela vai ser chamada de glicerol. Glicerol porque ela vem da estrutura do glicerol mesmo. Antes de se ligar e formar essa função éster entre o ácido graxo e o glicerol, a gente tem aqui um OH, na verdade rola uma reação aqui de desidratação, onde isso aqui acontece, tá? Essa parte do glicerol lá na outra ponta tem um grupo que a gente chama de fosfato. Esse fosfato e essa parte do glicerol, esses dois ésteres e esse fosfato, além da carga do fosfato, dão esse caráter polar para esse lado, para a cabeça hidrofílica do fosfolipídio. Então a gente tem uma parte que tem intolerância à água, aversão hidrofóbica, e a parte que tem uma tolerância ótima, ótima solubilidade em água. Isso ao mesmo tempo. Essa molécula então vai ser classificada como anfifílica. Anfi de dupla característica, duas características, polar e apolar. Essa anfifilia dela gera uma característica completamente especial para o vírus, que é uma certa capacidade de escolher o que passa ou não, uma seletividade da parte interna e da parte externa do vírus, tudo bem? Como é que isso vai funcionar então na prática, na estrutura da membrana? Você tem a parte polar do fosfato do glicerol, a parte apolar dos ácidos graxos ligados, vai formar uma bicamada, ou seja, esses fosfatos eles se ligam aqui um ao outro, gerando uma estrutura com duas linhas, onde a parte apolar de um fosfato interage com a parte apolar do outro fosfato. A ideia do semelhante dissolve semelhante. As partes polares ficam para fora. Então, aqui, a parte externa da membrana de um vírus vai interagir com superfícies polares, a parte interna do vírus interage com superfícies, com substâncias polares. E aqui você tem uma linha apolar, ok? Isso é muito interessante para a gente entender o comportamento viral, como é que o álcool interage, como é que o álcool mata os vírus ou também bactérias. Isso vai aparecer lá na frente e ainda assim é capaz de cair nas provas. Essa matéria cai muito no Enem, o Enem adora essa parte de interação, vem questão por aí, ok? Fala galera, vamos lá? Seguinte, olha só, mais uma vez a gente vai trazer uma questão que vai bater o papo que você teve agora com o Rafa, que vai falar sobre essa camada, essa bicamada fosfolipídica, tudo bem? Bom, quer ver? Olha essa questãozinha aqui, ó, questão 116 da prova de 2019. Manda assim, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Aí ele vai lá e te mostra, olha a representação simplificada, muito parecida com o que você viu agora com o Rafa, tranquilo? Ou seja, aquela representação já está no Enem, o Enem já está trabalhando com aquela ideia, então não é perder muito a linha não. Então, o que você está vendo em relação a
aquela bicamada e tudo mais, o Enem já trabalha, tudo bem? Então ele te mostra aqui a cauda hidrocarbônica, a ligaçãozinha dupla, tanto que você tem aquela quebrada, né, na molécula e a parte polar, legal? Ele manda, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5, tudo bem? Agora é muito importante, olha só. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas, possui maior fluidez? Ele quer aquela mais fluida, tudo bem? Ah, fio, mole. Por que mole? Volta no texto. Cara, não é mole, cuidado. Por quê? Vem cá. Então, ó, maior fluidez. E o texto, ele não trabalha com a ideia de maior fluidez. Ele trabalha com a ideia de menor fluidez. Então, a gente tem que ler de novo e entender o que está acontecendo e inverter. Legal? Para nossa mente. Ele diz, ó, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Ou seja, se eu tiver uma cadeia que tem mais carbonos interagindo numa cadeia maior, menor será a fluidez. Então, calma aí. Cadeia grande, fluidez pequena. Você quer que tenha uma fluidez grande, então a cadeia tem que ser menor, legal? Quando eu penso assim, eu já tiro a 4 e a 5, que tem cadeias maiores, legal? Então tem uma interação muito intensa, vai ser uma fluidez menor, tudo bem? Respirei. Fio, tirei essas duas, agora é 33,3% de chance de acertar. Legal. Agora eu tenho 1, 2 e 3. E aí? A gente vai perceber uma coisa. Se essas cadeias polares estiverem muito próximas uma das outras, o que vai acontecer? A interação vai ser mais intensa. Se essa interação é mais intensa, diminui a fluidez. Ou seja, vamos dar uma analisada e buscar onde que existe maior distância entre essas cadeias. Se você perceber, na 1 está bem juntinho, tá vendo? Bem próximo. Na 2 já estão sempre bem distantes. Na 3 tem próximo e distante, ou seja, meio que intermediário. A 1 está muito próximo, interação forte, menor fluidez, não serve pra gente. A gente quer maior fluidez, então corta 1. Fica entre a 2 e a 3 é intermediária e a 2 de fato vai ter a maior fluidez. Por isso, de fato, é o nosso gabarito, legal? Então, cadeia menor e as interações mais distantes faz com que elas fiquem mais fracas, legal? Então, a questão do Enem, questão quentinha, para você poder ficar bem atento. Agora, além dessa, olha essa questão maneiríssima, cara, maneiríssima. Olha o bate-papo. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias E. coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Maneiro. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil, grupo hidroxil, lembra aí, é TOH, legal? Então, entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria, sua estrutura. Então, qual é a ideia? Essa nanopartícula, a interação dela vai desestabilizar a estrutura dessa bactéria, tudo bem? Pô, filho, legal. E aí, ele continua. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação... Caraca, fio. E aí? Galera, duas formas de você responder esse bate-papo aqui, essa questão. Primeira forma, vou voltar aqui. A questão diz que você tem grupo hidroxil, né? Se a gente está falando de hidroxila, a gente pensa muitas vezes que essa cadeia ela tem algum tipo de polaridade, legal? Se essa cadeia é polar, nós temos dois tipos de ligações intermoleculares para moléculas polares. Quais são elas? Primeiro, dipolo permanente, ou até dipolo-dipolo, tudo bem? Os dois nomes aí podem ser utilizados, ou ligação hidrogênio. Legal? Tu fala, verdade, tem as duas aí, bacana. Porém, quando você olha nas opções, você tem aqui iônica, metálica, disulfeto, hidrofóbica e de hidrogênio. Opa! Se for assim, eu já sei, porque se tem hidroxila é polar, se é polar são duas possibilidades. Gabarito, ligação e hidrogênio, até porque não tem a outra, legal? Mas, fio, tem um jeito melhor de se responder?
Bom, esse aqui é o mais eficiente, é o direto, mas você pode entender um pouquinho mais, pensar mais na química aqui. Só que para isso, você tem que entender o que é, de fato, esse lipopolissacarídeo, que é assim, eu te mostrei aqui, na verdade, a estrutura de um polissacarídeo, uma cadeia grande, né, um polímero, perceba que o Nzinho ali, né, ou seja, são N fragmentos daquilo, uma molécula muito, muito, muito grande, repleta de hidroxilas. Legal? Repleta de hidroxilas. E aí vem a nanopartícula, que ele diz que tem o grupo hidroxil. Então, lembra do H-FON com FON? Então a gente tem na nanopartícula hidroxila e tem no polissacarídeo também hidroxilas. Sendo assim, a gente vai ter então uma interação entre esses dois grupos, e o nome dessa interação é ligação de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, dependendo de como você tem estudado. Legal? Mas olha, questão bem maneira, só que você consegue responder de maneira bem direta e eficiente, prestando atenção somente no grupo hidroxila conectado à nanopartícula. Valeu? Então, a grande sacada agora é pensar como o álcool atua na destruição do vírus. Então essa é a parte mais importante desse momento. Então a ideia que o Rafa passou para você é que existia uma bicamada fosfolipídica que faria a membrana, o envelope do vírus. E aí uma vez que você entra com um álcool hidratado, esse álcool hidratado então vai provocar a destruição da membrana por desidratação. Destruindo a membrana então, o álcool vai para dentro do vírus e a membrana desaparece. Com a entrada do álcool, você vai ter então as moléculas provocando uma precipitação de proteínas e com isso desnaturando as proteínas e também coagulando enzimas responsáveis pelas atividades fundamentais do vírus. Com isso, então, a gente pode dizer que o vírus foi destruído, o vírus morreu. Desse jeito você teve a inativação, você esterilizou, né? Você fez a asepsia das mãos. Porém, a ação desidratante do etanol é muito grande para a pele, você tem um ressecamento da derme. Com isso, o álcool utilizado para as mãos precisa atuar de algum modo a evitar esse ressecamento. E desse jeito a gente vai ter os agentes umectantes e emolientes. O que é isso, Parreira? Isso são aqueles atuantes para reduzir a evaporação do álcool. Desse jeito deixa mais tempo o álcool nas suas mãos, o que é ótimo para dar tempo de todo aquele processo que eu te mostrei acontecer. Mas não é a principal parte para o assunto mão. Tá? Você vai promover a atração das moléculas de água da derme para a epiderme e da atmosfera. Desse jeito sua mão vai ficar mais hidratada, evitando a perda de água da pele. E também você vai ajudar a eliminar células mortas e repor os lipídios naturais, que vai dar uma certa barreira para a perda de água. Com isso, suas mãos vão ficar mais hidratadas, não tão ressecadas. E quais são esses agentes comuns de você encontrar em álcool, por exemplo, álcool gel, álcool apropriado para as mãos? Tá? É a glicerina, o sorbitol e o estearato de glicol. São 3 exemplos para você do que pode atuar como agente umectante. Só que essa é a ideia do álcool das mãos. E mais detergente e sabão é um pouco diferente. O Rafa já gravou uma parada aí para vocês, vamos jogar aí para você dar uma olhada no que está acontecendo. Então, Rafa, é contigo. Existe uma diferença bem grande na forma com que a gente lida com a asepsia feita pelo álcool no tratamento do vírus, do que os profissionais também falam sobre a aplicação do sabão. Basicamente são essas 2 indicações que a gente tem visto nas mídias, né? Álcool 70 ou também lavar muito bem as mãos. Inclusive tem lugares que mandam você fazer os 2, para lavar a mão e depois passar álcool e vice-versa, porque é a preocupação excessiva de que a gente mantenha, né, a proteção contra esse vírus. Mas a forma do álcool, como você já viu, é uma relação de desnaturação de proteínas e tal, que é diferente do que o sabão, sabões e detergentes fazem, ok? O mecanismo como funciona é basicamente assim. Essa aqui é a estrutura de um sabão. Sabão, por definição química, é um sal de um ácido graxo. Lembrando que um ácido graxo é um ácido orgânico que tem uma cadeia bem longa, e esse ácido graxo vai sofrer uma reação de neutralização com uma base e gera um sal. Lá na ponta você vai ver que eu tenho um metal, que aqui no caso é o sódio, e você tem o oxigênio ametal gerando uma ligação iônica, e tem a cauda apolar bem longa. Essa cauda apolar aqui é a que caracteriza o que antes de ser um sal, o tal do ácido graxo. Esse cara aqui, que é a composição do sabão, que às vezes vem em barra, às vezes vem líquido, dependendo de como você compra, ele vai bater na água. Quando ele interage com a água vai dissociar
o Na do O aqui, e você vai ter, a partir dessa dissociação depois da água, só o O negativo. Essa é a parte que interessa a gente. A gente já está falando sobre polaridade, afinidade ou repulsão à água. Eu tenho uma parte extremamente longa hidrocarbônica, cadeias hidrocarbônicas são apolares, tudo bem? Então essa parte tem repulsão à água, e lá na ponta você tem uma parte com oxigênios, elementos eletronegativos e com carga negativa. Você tem uma parte que tem caráter iônico ali de interação, ou seja, a parte polar. Então você tem um composto de caráter anfifílico, a gente também já falou sobre isso nessa aula, onde você vai ter um cara que interage bem com água e um cara que não interage bem com água, né? O que interage bem com óleos. Bom, e aí que a diferença do detergente é a estrutura química com a gente vai se basear. Ele não é bem um sal de ácido graxo, ele vai ser um sal de ácido sulfônico de cadeia longa. Como assim um sal de ácido sulfônico? Esse nome não é tão comum assim nas funções, mas cadeia longa a gente já imagina. Você vai ter uma estrutura bem comprida, apolar hidrocarbônica até o benzeno, e aqui você tem o SO3, que antes aqui tinha um hidrogênio aqui, que era o que a gente chama em química orgânica de ácido sulfônico. O ácido sulfônico vai fazer uma reação de neutralização, vai gerar um sal do ácido sulfônico. Então a gente de novo vai ter essa parte hidrocarbônica até o benzeno, que é a parte apolar, hidrofóbica, e aqui a parte com cargas, que é a parte iônica, a parte polar. De novo, temos uma estrutura anfifílica. Uma grande diferença que a gente pode comparar entre sabão e detergente é a versatilidade e capacidade das estruturas dos detergentes ser mais específica, dependendo da utilidade. Um outro sal legal que a gente pode colocar é o sal quaternário de amônio de cadeia longa. A cadeia longa é importante, já deu para reparar, para manter o caráter apolar das ligações. Tudo bem? Tá aqui um exemplo para você. Tenho aqui a estrutura hidrocarbônica bem longa, de caráter apolar, e aqui uma ligação de caráter iônico, do nitrogênio com cloro. Esse cara aqui bate em água, separa, você vai ter um caráter bem positivo aqui, e com isso você consegue uma especificidade nessa parte polar. Você, por exemplo, consegue fazer com que alguns detergentes interajam com alguns tipos de sujeira, né? E alguns detergentes interajam com outros tipos. Você consegue as especificações. Mas na prática o que interessa é você ter aqui uma formação de micela, que é a escolha das interações. Então repara que a estrutura que a gente montou foi parte polar, parte apolar, parte polar, parte apolar. Pensa comigo que caiu aqui uma gota de óleo, por exemplo, ou de sujeira, de poeira que seja. Qual é a parte que você acha que vai ter afinidade? A apolar, gordura ou óleo, interage com essa parte aqui, com a cadeia longa. Enquanto você tem água, a água vai, ou qualquer tipo de composto polar, vai interagir com essa parte aqui. Então você imagina que se cai uma gotinha de óleo num copo com água, essa gotinha de óleo vai ficar isolada ali. Qual a ideia do detergente? Ela vai interagir parte dela com o óleo e parte dela com a água. Só que ao mesmo tempo, ela vai conseguir ter essa dupla capacidade de interagir. Isso nesse momento a gente fala que existe a quebra da tensão superficial. Aquela repulsão entre polar e apolar, água e óleo vai acabar. E nisso você tem um envolvimento completo. Todas as partes apolares do detergente vão interagir com o óleo, e nisso você forma um aglomeradinho, que é essa figura aqui. A micela é a gordura encapsulada por toda essa estrutura de cadeias apolares longas, de todas esses exemplos que eu te mostrei, e a parte externa é a parte polar. E essa parte é legal, porque a gente conseguiu envelopar a gordura, né, a sujeira, e a gente consegue ter essa gordura presa no invólucro que tem caráter para interagir com água. A parte externa interage bem com água, ou seja, qual a ideia de você lavar as mãos? Você tem qualquer tipo de sujeira, partícula, qualquer coisa que seja inclusive contaminante, e quando você coloca algum tipo de detergente, sabão, a ideia de lavar e esfregar, você consegue fazer com que essa sujeira seja arrastada e você consiga ter uma limpeza da mão, onde mesmo coisas que não sairiam bem com água, agora passam a sair por causa da formação das micelas. Ok? Bom, tem questão do Enem sobre isso, já vai aparecer agora. Segura aí. Aí, seguinte, galera. O Rafa bateu um papo com vocês sobre uma das coisas que mais são importantes, galera, pro Enem. Por quê? Esse papo de sabão e detergente aparece direto, já apareceram muitas questões, cara, com esse assunto. Eu separei duas para vocês. Uma primeira, um pouco mais direta, tudo bem? Que olha, eu vou direto no comando. Ele pergunta: a substância capaz de formar estruturas mencionadas é... Na questão, ele fala sobre, de fato, essa estrutura de um sabão, de um detergente. Ó, perceba, a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão depende da sua propriedade de formar micelas estáveis. Tudo bem? É o suficiente pra gente, só que você não pode dar mole. O Rafa bateu um papo com você sobre coisas importantes em relação ao detergente.
Primeira coisa importante, ele diz que tem que ter uma longa cadeia hidrocarbônica, certo? Então tem que ter uma parte hidrocarbônica, uma parte de hidrocarbonetos muito grande. Quando você olha para as possibilidades, fala, aqui é hidrocarboneto, essa cadeia aqui é longa, poxa, essa aqui é pequena, só tem 2 carboninhos além do íon carboxilato com sódio. Então, cuidado. Primeiro, tem que ser uma longa cadeia hidrocarbônica. Segundo, na extremidade, o Rafa falou para você que tem que ter um composto iônico, ou seja, alguém de carga positiva com alguém de carga negativa. Inclusive, um dos exemplos que ele te deu é o oxigênio, tudo bem, juntamente com o sódio. É o íon carboxilato, né, aquele C dupla O, carguinha negativa, depois quando colocado em água, juntamente com o sódio, que é uma carga positiva. Ou seja, metal com ametal, composto iônico daquela extremidade, tudo bem? E aí, fio, vem pra cá, vamos procurar essa relação. Primeiro, vou começar aqui da última. Você tem até a parte hidrocarbônica, mas você não tem aquele finalzinho iônico como é importante pra gente, então não serve. Aqui de cima, fio, eu até tenho aqui no final um C dupla OH, mas no lugar do H, na verdade, tinha que ser um metal, legal? E essa cadeia tinha que ser maior, ainda é uma cadeia pequena. Igualmente na letra C, ainda é uma cadeia pequena, mas olha, essa estrutura final é perfeita. Quando você olha para o item B, você tem uma longa cadeia, né, com 17 carbonos, e na outra extremidade tem um composto iônico, ou seja, consegue de fato ser um tensoativo, consegue de fato ter uma parte apolar e uma parte polar que é caracterizada por uma ligação iônica. Por isso, é o nosso gabarito. Legal? Então, olha, essa já é uma primeira questão, que se você lembrar que na extremidade tem que ser iônica e a cadeia hidrocarbônica longa, você mata e acabou. Legal? Agora, além dessa, que é de 2014, a gente trouxe uma outra questão, dessa vez já mais recente, de 2018, legal? Que ele põe assim, olha, tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Rafinha falou para você sobre ser anfifílico, ou seja, interage tanto com a parte polar quanto com a parte polar, tudo bem? Então, tanto com polar quanto com apolar. Isso é, possuem 2 regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve aceitação no mercado de detergente em razão do melhor desempenho e tudo mais. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Galera, 2 informações importantíssimas. Primeiro, carbonos terciários. O que é um carbono terciário, fio? É aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Legal? E quando ele diz que é um tensoativo aniônico, é que a extremidade da cadeia orgânica vai ter um ânion, ou seja, uma carga negativa. Legal? Então vai ser uma cadeia grandona, carga negativa, e o íon positivo conectado a essa carga positiva, a essa carga negativa. Tudo bem? Aí ele continua, olha. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação. Galera, a ramificação ocorre com carbonos terciários ou quaternários, tranquilo? Então, por ter muito carbono terciário, vamos colocar assim, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Bacana. Ele manda, qual a forma estrutural do tensoativo persistente no meio ambiente mencionado no texto, no ambiente mencionado no texto? E aí, ele quer aquele lá do texto, ou seja, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica, e esse é um tensoativo aniônico. Galera, se o tensoativo é aniônico, perceba, a parte que está próxima do carbono tem que ter carga negativa. E aí, olha para esse quaternário de amônio aqui, que o Rafinha inclusive falou com você. Pô, tem carga positiva nele, tá vendo? É para esse outro aqui, também tem carga positiva. Então, esses 2 casos, eles são, na verdade, tensoativos catiônicos, não são aniônicos. Então, eles não servem pra gente. Tudo bem? Aí tu, pô, legal. E esse aqui? Galera, esse aqui nem carga tem. Tá vendo que ele nem é um tensoativo iônico? Então, ele não vai servir pra gente também. Esquece ele. Temos 2 opções. Tudo bem? Perceba, nas 2 opções, nós temos conectado a cadeia orgânica uma carga negativa. Ou seja, de fato, são tensoativos aniônicos. Tá bom, filho. E aí? Próxima coisa, então. Ele quer que tenha carbonos terciários.
Poxa, vamos lá então e marcando carbono terciário, 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 e esses só tem 2 terciários. E ele diz que quanto mais carbonos terciários tem, faz com que ele de fato tenha a sua degradação dificultada. Ou seja, a gente está buscando aquele que tem mais carbonos terciários, então a gente consegue alcançar o nosso gabarito item B, legal? Questão bem maneira, questão do Enem, ou seja, a gente está mostrando que o papo do coronavírus, o papo de lavar a mão com sabão, utilizar álcool, utilizar sabão, as concentrações o tempo inteiro, o Enem faz isso e é na química do ensino médio, galera, ou seja, coisas muito, 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 muito importantes para o nosso dia a dia e também para o nosso vestibular, valeu? Então, ó, aguarda aí, que eu fiquei sabendo que vai ter uma lista, segredo, vai ter uma lista com questões inéditas, modelo Enem para você brilhar, tá? Busca depois, você vê, pessoal, a gente vai falar sobre isso já, calma aí. Então, com essa classificação de pandemia, as pessoas começam a buscar algumas soluções na farmacologia para tentar uma cura para essa doença, né? Cura para o coronavírus. E a gente vai testar alguns fármacos, justamente no momento muito crítico, no momento de pandemia. E existem alguns fármacos que estão dando resultado. Realmente, talvez tenha uma luz no fim do túnel. Tá? Você provavelmente está ouvindo falar muito por aí do medicamento chamado cloroquina e hidroxicloroquina. São medicamentos para malária, tá? Artrite e lúpus, que podem dar resultados positivos, né? Existem alguns casos que estão dando resultados positivos para a cura do coronavírus, mas ainda são resultados muito preliminares. Mas provavelmente você está vendo muitas notícias falando sobre esses medicamentos, principalmente esse daqui, a cloroquina, que aparece para você nessa representação. Se você fizer uma análise mais detalhada da molécula, você vai ver aqui um cloro, você vai ver um nitrogênio ligado num anel aromático, um outro nitrogênio e um outro nitrogênio. Função amina, função imina, mas que não é muito cobrada em ideias de vestibulares, isso aí não aparece, e um derivado halogenado. Mas se você olhar com mais cuidado para essa molécula, você vai perceber que esse carbono daqui, ó, é um carbono muito especial. Por que ele é especial? Porque ele é um carbono quiral, ele é um carbono assimétrico. Lembra dessa ideia de carbono quiral, carbono simétrico? Era aquele carbono saturado com 4 ligantes diferentes. Você consegue olhar para essa molécula e ver os 4 ligantes diferentes? Vamos destacar os ligantes? Tá aqui, ó. Na hora que a gente destaca os ligantes com cores diferentes, aqui o grupo metil, aqui toda essa parte vermelha, o hidrogênio e toda essa parte azul. Isso aí mostra pra gente que se tem carbono quiral, esse composto tem atividade ótica. Logo teremos enantiômeros. E esses enantiômeros, esses isômeros óticos, tem uma coisa muito importante quando o assunto é biologia, porque eles têm um comportamento biológico diferente. Quer dizer que essas moléculas no seu organismo irão atuar de modos diferentes. Só que esse medicamento chamado cloroquina, que é um medicamento muito voltado para a malária e que está dando alguns resultados positivos para o coronavírus, ele é vendido como uma mistura racêmica. Lembra o que era isso? Mistura racêmica? Era quando os 2 isômeros óticos, o destrógeno e o levógeno, ficavam juntos em quantidades iguais. Mas se eles têm atividades biológicas diferentes, talvez isso possa trazer algum problema. Pois é, para o caso da cloroquina, isso não acontece. Embora o isômero D seja mais tóxico que o isômero L, os dois são vendidos juntos. Né? Como é que você sabe disso? Como é que você foi pesquisar isso? A gente vai ler a bula, né? A bula do medicamento aparece aqui, ó, e ele usa o termo, ó, o enantiômero S da cloroquina apresenta maior ligação às proteínas. Então ele está usando o termo enantiômero, que se refere à isomeria dita ótica, que é um assunto de química orgânica extremamente importante para os vestibulares, inclusive na prova do Enem. Então vai ter questão do Enem sobre isso? Pô, claro que vai. Então a gente vai se encontrar daqui a pouco. Faz a questãozinha aí que a gente já volta. Galera, chega aí. Depois de um bate-papo desse que você teve com o Barreto, tem que mostrar a questão para poder, de fato, contextualizar o que foi dito ali, né? Se bem que ele já falou da cloroquina, já contextualizou com medicamentos e tudo mais, só vou te mostrar no Enem como é que isso já apareceu. Bom, primeiro papo do Enem, né? Ele diz assim, olha, várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural.
Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, são chamados isômeros, como ilustrado na figura. Então tá aqui, ó, tem as duas estruturas e ele diz que tem fórmulas estruturais diferentes. Para que você consiga de fato compreender essas duas estruturas, eu até montei aqui, ó, para que você possa olhar um modelo. Porque quando você olha assim, você inicialmente talvez não entenda o que está simbolizando, né? O que está mostrando essas duas figuras. Primeira informação importante, esse tracejadozinho aqui significa que essa hidroxila está profundo, está para trás, legal? E esse pintadinho diz que ela está para frente. Então olha só, primeira situação é essa molécula aqui. Então você tem o OH para trás do plano. A segunda situação é essa molequinha aqui, em que você tem o OH para frente do plano, tudo bem? Ou seja, na verdade, o que está acontecendo aqui? Você pode dizer que é uma estrutura de um isômero deestrógeno e a outra seria a estrutura de um isômero levógeno, legal? Só que isso só acontece por um motivo, porque você tem aqui um carbono quiral, um carbono assimétrico. Bom, se tem carbono assimétrico, olha a pergunta, qual o tipo de isomeria que está acontecendo? Galera, carbono assimétrico nos traz isomeria ótica, legal? E aí sim a gente bate esse papo com o que o Parreira falou. Ele destacou a cloroquina e disse que, olha, aqui tem carbono quiral. Aqui, como tem carbono quiral, vão gerar dois enantiômeros. E aqui também é uma representação dos dois enantiômeros possíveis para esse composto. Legal? Mas olha a vibe. Não tem só essa questão falando desse assunto, né? Tem mais uma, Fio? Tem mais uma. E essa aqui também é bem interessante. Olha o que ela diz. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros. Olha, o Parreira já falou para você, mistura racêmica é quando você tem quantidades iguais de dois enantiômeros, tudo bem? É o que está acontecendo aqui, é o que acontece também na cloroquina, tudo bem? Aí ele diz: entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Então, dos dois, um deles não faz bem, um deles deforma o bebê. Então, não é maneiro. Olha o comando da questão. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros... Caraca! O que eu tenho que saber, Fio? Bom, se você perceber, o Parreira já te entregou o gabarito. No início ali do bate-papo, ele falou que enantiômeros têm atividades biológicas diferentes. Caraca, Fio, é isso? Interagem de maneira distinta no organismo. Por esse motivo, esse medicamento ele foi suspenso, legal? Porque grávidas não podem tomá-lo, uma vez que vai ter um dos isômeros atuando aí de maneira que a gente não gostaria de fato que ele atuasse, legal? Então, é o Enem batendo papo com vocês o tempo inteiro sobre questões e assuntos super atuais. Valeu? Daqui a pouco a gente volta. Bom, depois de tudo isso que a gente viu, dá pra gente fazer uma relação legal do que a gente está vendo agora nessa aula com o que a gente está vendo por aí, nas mídias sociais e na televisão e tudo mais, como que as notícias vêm abordando esse assunto e a gente consegue achar várias coisas legais de química e dessa aula nas notícias. Por exemplo, algumas notícias que a gente retirou das mídias sociais para te mostrar, onde você vê o caso, algumas coisas nesse caso do que a gente está abordando em aula. Por exemplo, Estado de Minas, FDA aprovou o uso de cloroquina para coronavírus. Na verdade, é um estudo muito incipiente sobre a capacidade da cloroquina ser atuante. A gente acha que ela realmente faz efeito, só que a comunidade científica ainda está precisando de um pouco mais de argumentos e de um reforço maior nos resultados das pesquisas. Parece que a cloroquina realmente é muito eficiente, mas a gente tem um problema, que ela só é eficiente uma vez que a pessoa já está doente. Muitas pessoas têm lidado com essa interpretação de uma forma incorreta. Tem pessoas que estão indo na farmácia para tomar como se fosse um preventivo, né? Assim como as pessoas têm a cultura de tomar vitamina C para não ficarem resfriadas, tem pessoas que estão pensando em tomar cloroquina para se prevenir do coronavírus, o que é gravíssimo. Como o Parreira falou agora há pouco, existe um grau alto de toxicidade dessa droga e gera um risco de efeitos colaterais, né? Bom, mas a ideia é que, já que a gente ainda não tem uma vacina eficiente,
aprovar para você poder aplicar, mesmo que não tendo resultados, mas também não tendo tempo para fazer testes para conseguir resultados melhores, é a ideia, é o que a gente tem e os governos já estão atuando. Por exemplo, aqui no Brasil, a cloroquina poderá ser usada para casos graves do coronavírus, ou seja, casos graves, uma vez que a gente tem um problema de administrar o mínimo possível dessa droga nas pessoas, porque foi o que eu falei, ela é tóxica, e também a gente não tem demanda de tanta droga assim para todas as pessoas que ficam doentes, então é uma escolha de a gente tenta amenizar o caso das pessoas mais graves e tratá-las para dar tempo de compensar um pouco essa emergência que a gente está vivendo de insumos e de demanda, tudo bem? Inclusive a gente pode ter a consequência disso. Homem morre ao se automedicar com cloroquina para curar coronavírus. A cloroquina, por ser altamente tóxica, quando ela pode ser usada sem um amparo médico decente, você pode cair na parte de efeitos colaterais, principalmente na parte de dosagem. A cloroquina, por ela ser muito tóxica, a nossa tolerância à letalidade, ela não é tão alta assim. Poucas gramas desse remédio já podem gerar efeitos colaterais cardíacos e nervosos gravíssimos. E assim, os sintomas, os efeitos colaterais são bem ruins. E pode acontecer uma pessoa na intenção, né, muito positiva de se curar de uma doença, acabou tendo um resultado pior. Uma matéria legal que a gente achou, e essa é muito mais parecida mais próximo ao nosso dia a dia, apareceu recentemente. A Prefeitura de Niterói começa o processo de desinfecção da cidade contra o coronavírus. Alguns funcionários da Prefeitura ficam borrifando uma solução e eles aqui dizem na matéria qual é o nome dessa solução. É uma solução de quaternário de amônia. Bom, a gente falou um pouco sobre isso, né? Tem um problema aí. A amônia é uma molécula específica, NH3, e um quaternário de amônia não faz sentido, porque a gente precisa de um composto onde o nitrogênio faça 4 ligações na forma iônica, então seria um quaternário de amônio, onde você vai ter um princípio aí de conseguir desinfectar a cidade e tudo mais, enquanto você vai borrifando, você tenta abaixar um pouco da carga viral ali daquele ambiente. Isso não anula os nossos esforços de álcool 70, de limpeza intensa das mãos. É uma forma de você tentar uma política pública mais abrangente, mas a gente consegue ver que tem química aí também. Inclusive a gente consegue até descobrir quando o jornalista ele se confundiu nesse Azinho pelo O, né? Que é a forma correta de ser escrito. Ok, gente? Então, toda próxima matéria legal que você for acompanhar, que você for assistir, de preferência matérias que tenham uma procedência, que sejam averiguadas, porque a gente está numa disseminação muito grande de fake news. Então, procura uma referência legal e você pode achar um pouco mais de química nessas matérias. Isso pode te ajudar, inclusive, a divulgar, a combater, né, as fake news que estão aparecendo por aí. A gente espera que tenha te ajudado. Continua olhando as matérias e procurando química nas coisas, que é bem legal, ok? Então deu para reparar como que o conhecimento de química do ensino médio, o conhecimento básico de química, ele consegue atuar, ele consegue funcionar e a gente consegue perceber ele em vários momentos da vida, tanto assim no cotidiano, inclusive no dia a dia, até numa situação grave como essa de pandemia que a gente está vivendo. A química, ela ajuda e ela consegue fazer com que a gente aprenda mais e compreenda melhor o que está acontecendo no dia a dia e a gente tenha um senso crítico melhor para descobrir o que está certo e o que está errado, notícia verdadeira, notícia falsa, como se prevenir de verdade ou então uma falsa impressão de precaução. Então tá aí, a ideia do vídeo foi te ajudar sempre que você puder. A química tá para servir a gente, inclusive nesse momento. Isso aí, galera. Continue acompanhando o nosso projeto. O MOL está sempre tentando te ajudar a compreender melhor a química, compreender melhor as coisas que estão ao seu redor e fazer com que você tenha aquela moral enorme nas suas provas vestibular. Continua acompanhando a gente, que a gente vai estar junto. Valeu! Galera, você conseguiu perceber como que esse assunto que é tão atual, que é o coronavírus, ele consegue dialogar com várias questões que o Enem já trouxe, de assuntos que foram cobrados há 2, 3, 4 anos atrás, inclusive também no ano passado? O que a gente fez então, já pensando nessa ideia do Enem? Nós criamos uma lista de exercícios com questões inédita. Mas filho, tem o Enem? Não tem lugar algum. Nós criamos a lista com o modelo Enem para que você não seja pego de maneira desprevenida caso isso aqui apareça. Legal? Então, nós vamos colocar essa lista no link da bio lá no nosso Instagram, 1.mol, legal? @1.mol. Você busca lá e lá vai estar o link para que você possa clicar, então ter essa lista em casa e brilhar, amigo. Porque você vai com certeza gostar dessa lista com diversos assuntos em relação a esse mesmo bate-papo que é tão atual. Valeu? Então é isso. Até a próxima.